Muito bem-vindo à nossa casa, professor. Obrigado. Bom, diante de uma vida acadêmica e pessoal com tantas voltas ao mundo, conheceu tanta cultura e uma experiência, tanto teórica quanto de vida mesmo, viveu em contextos sociais diferentes do qual nos encontramos, em períodos muito tensos. Gostaria de começar perguntando ao professor um pouco como esse processo que ele viveu, fez graduação em Cuba, fez doutorado, pós-doutorado em Moscou na época do socialismo, esse período de Guerra Fria, como que isso contribuiu para a sua vida pessoalmente, academicamente? Bem, se escuta bem? Vocês sabem que quando você pega uma língua estrangeira, já sendo adulto, sempre a língua é estrangeira em relação a você. Ou seja, minha fonética é totalmente em espanhol, aliás, em cubano, e meu temperamento me faz falar rápido. Mas se em qualquer momento vocês tiverem uma dificuldade para me entender, aí podem interromper. Eu queria realmente parabenizar esta organização, porque eu tenho muito hábito que os alunos me convidem em várias universidades, mas na verdade os alunos, se conseguem reunir 25, 30 pessoas, é muito. Mas aí peguei este rapaz que vi que tem uma energia, um entusiasmo, uma capacidade para mergulhar no assunto teórico que realmente me impressionou, o Daniel. E agora, vendo esta multitude acá, eu tenho que confessar a você que quando eu entrei por aí, eu falei, verdade que a juventude é ingênua. Se ele consegue neste teatro grande colocar 15 pessoas, já vai ser uma grande coisa. Mas, na verdade, todos temos narcisismo, mas o meu não passa por ter muita gente na frente, hein? Ou seja, posso falar para 15, para 5, para 25, não tenho problema. Realmente pensei, gostei muito desta forma de pensar a atividade, perguntas e respostas, e como ele tem 3 tópicos centrais, eu pensei, conversarmos nós desse jeito, vou agora brevemente responder o que ele me perguntou, e ao final de cada bloco, que vocês possam intervir, etc. Se durante a discussão algum de vocês se quer colocar, bem-vindo, para ter um diálogo real. Vocês sabem que a palavra dialógica é muito frequente na literatura, mas na vida real é muito ausente. Então, sobre essa pergunta que ele me fez, eu penso que uma das coisas interessantes, inclusive gostei do fato de ter este documentário primeiro, porque às vezes somos países que estamos perto uns de outros. Aliás, agora com as mudanças no sistema de transporte, todos estamos perto de comunicação, mas também estamos longe em aspectos culturais, às vezes até sociopolíticos, históricos. E eu acho que o que é interessante quando você tem que morar em vários ambientes culturais é você ir recriando novos mundos, e perceber isto que hoje tanto se discute em um mundo, a realidade como construção social, que na verdade cada cultura traz um mundo diferente, referentes totalmente distintos, e como toda manifestação humana, sem dúvida, o alcance dela é dentro da cultura em que ela é produzida. E para mim, a minha história pessoal tem contribuído muito, porque eu sempre falo que a subjetividade que eu estou empenhado em desenvolver desde esta perspectiva de Vygotsky, que aliás acho que tem elementos em momentos concretos da obra de Vygotsky que são antecedentes importantes para esta discussão, a subjetividade é uma categoria subversiva, porque por muito que se organize a ordem objetiva institucional, onde nós estamos inseridos, nós permanentemente estamos gerando alternativas que não podem se explicar a partir da ordem estabelecida. Então, essa tensão, esse jogo, eu penso que é uma das coisas que, quando você tem que confrontar com espaços diferentes e, às vezes, romper com aspectos de tua própria história, que são muito complicados, porque nós, em grande parte, somos a nossa história. Mas quando você tem que viver em outra cultura, quando você se confronta ao interior de sua própria cultura, se vai desenvolvendo uma ideia de heresia em português, heresia, que eu acho que para fazer ciência é muito saudável,
A ciência se deve caracterizar pelo movimento permanente, pela ruptura, pelo questionamento e não pela ideia de falsas lealdades que geram as tendências psicológicas tradicionais e, em particular, as universidades. Tem um aluno meu, ele foi aluno de doutorado, que fez um doutorado sanduíche com Edgar Morin, em Paris, e ele perguntou: professor, que estranho que você nunca foi professor da Sorbonne. E Edgar Morin lhe falou: você queria que eu tivesse uma obra própria ou não? A Sorbonne é um caixão institucional. Quem entra tem que compartilhar as posições dominantes, e se não, tem que sair. E desafortunadamente, na história da psicologia, porque na ciência tem histórias diferentes, esta lealdade, entre aspas, tem sido muito complexa. Tanto que quando você pensa de um jeito, é difícil que um grupo que pensa de outro jeito te convide para confrontar. É muito mais gostoso concordar que confrontar. Só que eu venho de uma história de confrontações pessoais e sinto uma paixão ilimitada pela confrontação. Gosto dela. E é engraçado porque eu veia agora você entrar aqui, porque a gente vai ganhando idade, eu tenho 60 anos, me parece mentira, mas é verdade. Eu estava olhando assim a vocês entrar, sobretudo as meninas, eu falava: puxa, mira que no Brasil tem menina bonita, hein? E já pensar que já terminei, não terminei, mas já a gente diz, essa etapa efervescente fica por trás. E isso é engraçado, porque você vê uma pessoa e você pensa que a pessoa está pensando uma coisa e a pessoa está pensando em outra coisa totalmente diferente. E esse é um dos encantos que tem a subjetividade humana, a sua impredictibilidade, os caminhos que se desdobram, a impossibilidade de você se encaixar no que está a priori. Eu sinto que isso, nos fenômenos humanos, é uma virtude e também, como toda virtude, também nos está acabando como espécie, como mundo, porque desafortunadamente os efeitos colaterais de nossos comportamentos institucionais, pessoais, nós não estamos capacitados para enxergar eles. E a subjetividade se configura muito mais nos efeitos colaterais de nossa vida que nos relacionamentos diretos, lineares. Não um reflexo, é uma produção sobre aspectos que escapam de nossa visibilidade, vivendo um mundo, uma experiência exterior. Então me estendi, quizás tem outro ponto da agenda que tem que cumprir. Em alguns textos do senhor diz que atualmente tem surgido cada vez mais, tem sido cada vez mais evidenciado o papel da subjetividade, o papel subjetivo nas construções sociais. Coisa que na época da modernidade isso não se fazia e não se evidenciava, porque havia um padrão a se seguir, havia uma norma, o geral era o que importava, né? E atualmente isso tem mudado bastante, de modo que esse subjetivo se evidencia. E me chamou muita atenção, algumas vezes, o senhor falando que atualmente até mesmo uma manifestação subjetiva é capaz de gerar uma crise econômica astronômica. E isso me remeteu muito ao que nós estamos passando atualmente. Uma crise econômica do capitalismo. E eu queria saber, na sua opinião, em que medida esses processos subjetivos influenciam a crise econômica que a gente está tendo hoje. Eu quero pegar a carona de uma provocação, porque na verdade tem uma coisa aí engraçada. Vocês sabem que quando a gente é mais novo, a gente tenta ver o filósofo como se fossem verdades sacramentadas, fechadas. Quando a gente vai ganhando em idade, a gente acostuma a dialogar com o filósofo, embora a gente reconheça a eles um lugar que a gente não tem. E a subjetividade tem sido um tema na ciência humana em geral bastante injusticiado. Por exemplo, muitos dos autores, particularmente do pós-estruturalismo francês, em particular Lyotard, Baudrillard em alguma medida, Derrida em alguns momentos importantes de sua obra, e o próprio Foucault em alguns momentos de sua obra, eles um pouco associavam a subjetividade com a modernidade, com o racionalismo, com o individualismo, com a orientação intrapsíquica. Mas tem o
Jameson, Frederick Jameson, não sei se vocês conhecem, que é um referente hoje também na discussão pós-moderna, ele disse uma coisa que chamou muito minha atenção. A modernidade existe a consciência e o cogito, porque a modernidade foi um período de representações, mas a subjetividade não tem um status essencialmente representacional. E evidentemente que essa associação como o cogito, verdade, e a consciência foi virando o subjetivo, eu penso que foi uma questão de acomodação de linguagem que nunca tem ficado muito clara na literatura. Porque se vocês analisam, o marxismo dogmático criticou a subjetividade, o positivismo extinguiu a subjetividade, ou seja, o sujeito de pesquisa não existe, porque não existe a ideia, existe o fato. Posteriormente vem o construcionismo social, que se alimenta do discurso neopragmático e pós-moderno, e também a subjetividade não existe. Como diz a pesquisadora Savaloni, o construcionismo colocou algo que nem tão sequer o behaviorismo colocou, porque o behaviorismo colocava não se pode estudar metodologicamente, mas para o construcionismo, para as vertentes mais radicais, não existe a subjetividade. E essa morte do sujeito da subjetividade, que resultou atrativa pelo seu caráter extremista, se nós analisarmos atualmente o panorama das ciências sociais, tem um retorno ao sujeito e um retorno à subjetividade, desde diferentes perspectivas. Então, eu na verdade sinto que o tema da subjetividade é, por definição, um tema que a gente pode colocar numa perspectiva pós-moderna muito mais associada à complexidade, verdade, que ao relativismo absoluto, que também é parte da visão pós-moderna, verdade? E precisamente muitas das coisas que o próprio construcionismo coloca, a processualidade do fenômeno humano, o valor dos contextos, a inseparabilidade da ação, dos espaços simbólicos da pessoa que atua, encontra um espaço perfeito numa visão de subjetividade, numa perspectiva histórico-cultural. Agora, o problema é discutir de que estamos falando quando falamos de subjetividade. Porque quando eu falo de subjetividade, eu não estou falando de processos intrapsíquicos apenas. Eu estou falando de processos que têm uma definição ontológica diferentes a outros tipos de processos, relacionais, sociais, culturais. Todos eles participam da gênese, mas a subjetividade tem particularidades que se diferenciam desses processos. E eu quero esclarecer que quando eu falo de ontologia, que lembro que a última vez que eu esteve aqui com a professora Clotilde, discutimos bastante isso, eu falo, e aliás aquela discussão me ajudou muito a perfilar de que eu estou falando. Porque quando eu falo de ontologia, eu não falo da essência universal do ser, nem coloco a ontologia no ser fora do saber. A ontologia é a forma diferenciada em que um domínio, entre aspas, do real, que é aquilo que não está encaixado em meus domínios apenas humanos, discursivos, etc., entra na esfera do saber. Ou seja, a particularidade ontológica destaca uma diferença qualitativa em um referente que está na realidade, mas que apenas aparece em termos do saber. Portanto, inclusive para defender a ordem ontológica da realidade, ela é inseparável de minha produção, porque os espaços de realidade aparecem em sua inteligibilidade apenas na minha produção de saber. Portanto, não pode se separar ontologia de epistemologia, porque toda definição ontológica aparece em um domínio de produção de saber. E isso é o que rompe qualquer ideia metafísica associada a uma ontologia como essencialidade ou causas últimas de um ser que está fora e que eu tenho acesso a ele desde meu saber. Todo o que está fora toma forma para nós em nossas práticas de saber. Aquilo que a gente não visualiza não existe.
mesmo que objetivamente pode ter um grande impacto sobre a gente. A crise ecológica é muito antes deste momento histórico. Só que apenas agora entra nos domínios do saber. Anteriormente estava em um domínio objetivo que nos afeta, mas que a gente não tem consciência. E, portanto, aos efeitos não existe para a gente. Esto é complicado se alguém quer confrontá-lo, mas é uma distinção importantíssima para recuperar um fenômeno que eu penso que não se pode perder: a natureza diferenciada do tipo de problema que a gente estuda. Porque toda esta moda, que eu penso que é profundamente importante, posso justificar sua importância, de reduzir todo a práticas discursivas, volta a correr um risco de um racionalismo sofisticado. Porque os discursos são produzidos pela cultura, passam pelo intelecto de uma forma ou outra, ou passam por processos de significado, sejam conscientes ou não. Mas a emocionalidade é mais complicada. É só pegando, para elucidar um pouco mais a respeito quando o senhor fala pós-estruturalismo francês, questão correntes que valorizam o discurso, diferenciar um pouco que tipo, de quais escolas o senhor está falando, que tipo de pensamento o senhor está falando, e diferenciar minimamente isso do que o senhor chama de escolas pós-modernas. Só a questão de... Vocês sabem, porque esta é uma coisa que se comenta muito na literatura, a pós-modernidade é uma divisão incerta. Tem autores que chamam modernidade tardia. Por exemplo, o pós-estruturalismo francês, que é uma tendência francamente pós-moderna, para muita gente é essa a pós-modernidade. Mas para mim a pós-modernidade são todas as rupturas que levaram a quebrar o domínio da verdade, da objetividade, da fratura sujeito-objeto, do individualismo naturalizado do sujeito e do universalismo da produção de saberes e de práticas. Para mim, as teorias que rompem isso, evidentemente delimitam um período que teve muito de ruptura epistemológica, que eu identifico como pós-moderno. E não apenas eu, alguns autores, por exemplo, o próprio Jameson, de alguma forma, Coates também faz uma identificação semelhante. E o que é muito interessante, autores que vêm do domínio das ciências, por exemplo, Isabel Stenger, Prigogine, que foi prêmio Nobel de Química, e é um dos caras que mais nos enriquece com sua redefinição de que coisa é a ciência e a própria teoria da complexidade. Para mim, a teoria da complexidade é uma ruptura epistemológica de caráter pós-moderno. Ou seja, ela não encaixa na leitura de ciência e da modernidade. Então, pós-modernidade integra realmente versões, teorias, posicionamentos muito diversos. Eu sinto que pensar a subjetividade desde uma perspectiva histórico-cultural tem muitos pontos de contato com a cultura pós-moderna. Agora, a pós-modernidade não é uma caixa preta que nos subsume apenas em um tipo de discurso produzido. O Gadamer, que é um cara que eu gosto muito, embora que não compartilhe muitas coisas da visão hermenêutica dele, o Gadamer tem uma resposta de Derrida muito interessante, porque o Gadamer usa muito a palavra consciência. E o Derrida acusa ele, já o Gadamer estava com 93 anos na época, de que ele era um metafísico porque utilizava a consciência. E o Gadamer lhe responde: eu penso que muito mais metafísico é o Derrida, que pensa que a consciência é uma coisa. E, na verdade, o significado da consciência depende dos sistemas teóricos em que ela está inserida. A consciência fora de um sistema teórico que está além da especificidade pontual do termo não significa nada. Será que Gadamer substancializou a consciência? E essa é a mesma resposta que eu dou para as pessoas que falam que a subjetividade é um conceito metafísico. De que subjetividade estão falando? Da subjetividade em Freud? Não, Freud nunca chegou a entender a subjetividade, na minha perspectiva. Ele entendeu o inconsciente, mas o inconsciente de Freud é fisicalista, não é subjetivo. E isso, claro, elementos subjetivos, claro que tem muitos. A própria ideia de Freud de mecanismos de defesa
é uma produção totalmente subjetiva, ou a ideia de transferência. O engano de Freud foi pensar que eram mecanismos de defesa. Isso não é defesa de nada, essa é a subjetividade. A subjetividade é uma produção acima da ordem objetiva, não é um reflexo da objetividade. Então não é defesa nenhuma. Quando eu me enxergo no espelho, falando do começo, falo, puxa, todavia estou bem, estou inteirão. E aí quando eu vejo as moças bonitas da minha época, eu falo, puta, está destruída, que pena. Essa menina que eu tenho uma lembrança de quando me falaram, você vai encontrar com ela, eu estava, puxa, quando eu vi ela fiquei paralisado. E depois eu pensei, como será que ela me enxerga a mim? Porque uma coisa é como eu me enxergo no espelho e minha produção subjetiva, e outra é como me enxerga o outro. E essa é a ordem da subjetividade. É uma ordem que não existe como correspondência, existe como produção, não como correspondência, não como reflexo. Aí o Guattari estava muito certo quando falava, não tem nada a internalizar, é uma produção, claríssimo. Por isso que eu sempre critiquei, embora a influência tremenda da obra de Vygotsky em mim, sempre critiquei o Vygotsky da interiorização, que foi o segundo Vygotsky. Um Vygotsky que fez um giro objetivista no seu pensamento, que ele volta a superar na última parte de seu trabalho. Bom, enfim. Puxa, eu falo muito, né? Eu que cultivei, falei do diálogo, estou quebrando o diálogo. Não, imagina. Quando o senhor fala, um ponto de dúvida meu, que eu acho que, não sei, a gente não estuda muito no curso de psicologia, a questão da teoria da complexidade, né? E eu vi em alguns textos do senhor falando que era impossível os padrões epistemológicos da época, antes, para se ter uma noção de subjetividade, antes da noção dialética marxista. Então, que a dialética foi fundamental para que se rompesse com alguns padrões de pensamento e que se instaurasse essa noção de subjetividade que o senhor propõe. Então, eu queria perguntar por que essa dialética é tão importante nesse sentido e qual a relação dela com a teoria da complexidade, da qual eu não sabia nada antes do senhor falar. Olha, eu recomendo para você, para a plateia, tem um livro de Edgar Morin que se chama Meus Demônios, que é um livro autobiográfico. E aí ele precisamente desenvolve o ponto de como o pensamento de Marx contribuiu para o desenvolvimento de sua visão de complexidade. Mas na verdade, quando a gente fala em Marx, fala porque pela primeira vez Marx organiza a dialética como recurso epistemológico, porque a dialética é um recurso epistemológico, não se pode substancializar. Por isso, quando Engels fala de que a dialética está na realidade, isso é uma loucura. A dialética é um modelo de pensamento. A realidade não é nem dialética nem complexa. A realidade é. E os modelos de pensamento permitem gerar formas diferentes de inteligibilidade sobre essa realidade. Mas ela sempre está lendo os modelos de pensamento. Agora, o que é interessante, que é onde parte Morin, porque a dialética já como recurso, como modelo, temos que reconhecer a figura de Hegel. É fundamental na dialética moderna. Mas Marx toma a dialética e com ela constrói um tipo de pensamento social que antes de Marx não existia. Ou seja, antes de Marx a economia era uma coisa, a sociedade era outra, a política, as ciências jurídicas, e Marx pela primeira vez nos dá uma visão de sociedade onde o econômico, o jurídico e o social se interpenetram e configuram um sistema que é inseparável. E possivelmente o erro, porque eu penso que todo pensador está sempre limitado pela época. Ninguém pode transcender a época, porque a época é a fonte de uma linguagem que a via pela qual construímos e de representações. Então, o próprio Marx, podemos identificar um certo economicismo em algumas colocações dele, mas na verdade o determinismo economicista é muito mais pós-marxista que marxista. Ou seja, Marx tem um determinismo na teleologia da história, mas na explicação da configuração da sociedade, ele deixa aberta uma dialética bastante ampla. Inclusive, a colocação de Marx de que o homem é o conjunto de todas as relações sociais
é que se deve ao fato da ruptura da naturalização da psique que acontece na obra de Vygotsky. Então, o que é interessante que a dialética traz? Primeiro, que permite modelos de sistemas que se identificam em suas contradições, não em elementos. Segundo, que caracteriza precisamente a dinâmica como produzida pelo sistema e não por elementos externos a ele. Esses são elementos centrais no pensamento complexo. É certo que Marx não chega a desenvolver o tipo de relacionamento recursivo que a pós-modernidade propõe para romper com uma visão determinista, mas esta mobilidade da dialética e esta impredictibilidade da mudança, em que o processo do sistema é parte da natureza do sistema, é fundamental. Porém, o próprio Marx, no materialismo histórico, não conseguiu considerar isso, porque para ele o homem na história era um efeito e não um momento, não parte desse processo em que a história se define. A história não tem caminhos a priori. O processo é parte da natureza do fenômeno. E uma característica do pensamento moderno foi predecir o processo a partir do saber da natureza do fenômeno. E aí vem um carácter metafísico, por exemplo, que tem o pensamento freudiano, verdade? Ou o pensamento de alguns autores do período moderno no campo da psicologia. Bom, assim, eu acho interessante como foi surgindo esse conceito de subjetividade. Nos livros do senhor, o senhor passa pela psicanálise, pelo pós-psicanalistas, né, com ajuda de psicoterapia, e mesmo como ela surgiu depois dessa ruptura, né, da dialética. Eu creio que, se pudesse, o senhor elucidasse um pouco, isso é definido em etapas, né, os processos de subjetividade. Elucidar um pouco esse histórico, até chegar nessa compreensão que o senhor está tendo e demonstrando para a gente. Quais foram essas etapas? Olha, é que na verdade, como eu lhe falei, eu sinto que o conceito de subjetividade como especificidade ontológica não existe no pensamento moderno. Por exemplo, se você pega Freud, claro que o fenômeno subjetivo está presente na psicanálise. Agora, a ideia de subjetividade, Freud se tem que apoiar numa gênese biossomática a partir do conceito de pulsão, para aí entender o desejo como desdobramento da pulsão e entender uma personalidade intrapsíquica que se dá de forma universal como estrutura a partir da estrutura do Edipo. Então, o processo em Freud desaparece, porque existe um processo, mas que é apenas na estrutura intrapsíquica. Por exemplo, a ideia de comportamento em Freud ou da ação não existe. A ação está predeterminada pela dinâmica intrapsíquica, que era a crítica que Skinner falava para a psicanálise, né? O mentalismo. Que coisa é o mentalismo? Explicar o comportamento plenamente. E quando se fala de subjetividade, muitas vezes as pessoas têm essa ideia, mas estão longe. A subjetividade, desde esta colocação que eu defendo, a ação é parte do processo subjetivo. Aliás, é inseparável. Agora, quando você entra num campo de relação ou de ação, ou num campo dialógico, você não está em zero. Você entra com sentido subjetivo que vem de uma organização histórica. A gente não desaparece. A minha polêmica com o tema da dialogicidade é que o sujeito não se esgota ao momento do diálogo. Ele é um momento de tensão e ruptura com a produção dialógica. E isso está claro em Bakhtin, ou seja, está claro em Speck, um contemporâneo de Bakhtin. O diálogo é inseparável da subjetividade do espaço do diálogo e da subjetividade do sujeito que entra no diálogo. Claro, eles eram linguistas, nenhum deles desenvolveu o tema da subjetividade. Agora, o certo é que eu chego aqui com uma carga de história. E essa carga de história não é uma acumulação ou uma memória. É uma produção simbólico-emocional que, quando eu entro em contato com você, tem determinadas coisas antecipando o contato. Mas quando o contato começa a produzir-se outros processos de subjetivação. E o resultado se forma no processo. O processo é parte do que aqui vai acontecer. Então, não é minha personalidade que vai definir o que aqui vai acontecer. É o processo.
que se configura no plano dialógico, relacional, dentro do campo da ação. Lembre que você pode intervir, gente. Pode intervir, questionar, analisar. Nos anos 80... Daniel, se não te respondi também, tu me fala. Não, sim, alguém tem. Vão perguntando. Não, estamos um tema densíssimo. Quem fez uma digestão muito forte de churrasco é fatal este diálogo. Por isso, só como vegetal quando vamos falar estas coisas, senão. Bom, o senhor disse que nos anos 80 houve na América Latina vários movimentos, vários focos de um pensamento que se esforçava por representar as necessidades regionais, essas necessidades latinas, né? E nesse sentido seria muito importante no intuito de não importar o modelo teórico, né? No intuito de criar próprios modelos que representam a realidade regional, a realidade, né, que é a realidade. Como que foram a diferenciação desses grupos, assim, e qual que é a importância de se ter esses núcleos de pensamento, de emancipação teórica de cada foco, de cada lugar? Olha, esse foi um movimento na década de finais dos 70, princípios dos 80. Aliás, que tem uma figura no Brasil que foi muito relevante aí, que foi a Silvia Lane. Como você fala, para a gente, a Silvia Lane era a Silvia Lane, ela nunca corrigiu a gente. Mas vi que no Brasil é a Silvia Lane. Esse é um movimento que, na verdade, estava orientado basicamente a procurar novos horizontes teóricos e metodológicos e a quebrar o positivismo que na época engessava a psicologia na América Latina. Quando a gente falava na época de uma psicologia latino-americana, na verdade a gente não pretendia um localismo científico, porque a ciência é a ciência, ela é universal e, claro, a ciência está configurada por estruturas de poder, instituições de poder, etc. Mas o que sim a gente pretendia era legitimar focos produtores de teoria dentro da América Latina. E focos de produtores que fossem capazes de desenvolver, no momento empírico, problemas da realidade latino-americana. Porque parece que não, mas os problemas do espaço onde um sistema gerador de teoria produz, os problemas passam a ter um lugar importante. Ou seja, sem dúvida que a mulher histérica da Viena de Freud não tinha nada a ver com a mulher da África, naquela época. Porque essa histeria da mulher, que aliás era a classe média que se atendia com Freud, era um resultado da censura, da repressão da sexualidade dentro de uma determinada moral burguesa, permeada por determinadas formas de religiosidade, e no caso particular de Freud, pelo lugar da mãe na cultura judaica. Se tem algum cara que aqui é judeu, pode falar disso. Por isso eu me alimentei com meus alunos judeus, não? Explorar o caráter da mãe, porque a mãe freudiana não é minha mãe, sem dúvida que não. Então, esses recortes culturais são fontes de teorização, mas simultaneamente existe um efeito que poucas vezes se destaca. Uma vez que são fontes de subjetivação, essas realidades que entram nas teorias terminam parecendo que são a realidade. E na verdade existem muitas outras que nunca entram em campos de teorização. Então, que aspirar um movimento não é uma psicologia fechada latino-americana, mas uma psicologia capaz de dar conta de problemas muito particulares. Núcleos de produção teórica própria. Próprio, exatamente. Por exemplo, aqui no Brasil tem, eu acho que o Brasil quizás seja um dos países da América Latina que tem uma psicologia mais forte, tem núcleos de produção própria. E isso é o que eu valorizo, não que concordem ou não comigo, porque se são próprios, não podem ter um mimetismo com outros que também são próprios. Agora, também existe aqui muito mimetismo com a instituição tradicional da psicologia. Ou seja, nós temos nas principais universidades brasileiras, a vezes, um mimetismo com a psicanálise mais tradicional, com o lacanismo mais tradicional, que eu penso não é nenhum pecado gostar de Lacan. Só que o que seria interessante é elaborar a Lacan com o nosso pensamento. Como eu falo, sobretudo na graduação, alunos que querem fazer a monografia em Lacan, eu sempre lhe pergunto:
que é o que você está pensando desenvolver que o Lacan não desenvolveu? Nada, eu estou pensando sistematizar o pensamento de Lacan. Não perca sem tempo. Primeiro, porque não se pode sistematizar. E segundo, porque ninguém vai ler a você e todo mundo vai ler a Lacan. Então, se você não tem um mínimo de narcisismo para ser interessante aos outros, seja totalmente ortodoxo. Agora, quando você é totalmente ortodoxo, você sabe que você não existe. Então, isso é o que um aluno tem que pensar. Porque quando uma pessoa jovem a mim me fala, eu sou behaviorista, ou eu sou psicanalista, ou eu sou... Puta, a mim me arrepio. É uma edade de questionar e você encontrar um caminho. A gente pode ter... Eu me encontrei com autores muito interessantes que ninguém conhece, são totalmente locais. Porque ser conhecido não é necessariamente uma expressão do valor da teoria. É uma expressão política do jogo de poderes desde o lugar em que você fala. Então essas são coisas diferentes. Você não pode ser conhecido como um artista de cinema sendo cientista. Então os cientistas são mais ou menos conhecidos em função de jogo que não tem necessariamente a ver com o valor da teoria. Bom, e nesse sentido fica muito evidente a relação social do indivíduo, né? A relação dialética que o senhor propõe, e na qual o conceito de subjetividade abarca. Né? E aí, nesse momento, o senhor faz uma diferenciação, né, que eu acho que valeria a pena explicar, que é subjetividade individual e subjetividade social. Então, assim, a subjetividade não é uma coisa só, então, você só faz essas duas categorias, né, subjetividade social. E eu queria, a primeira pergunta é qual é o conceito de subjetividade social, o que ela significa, e qual é a implicação dela, a novidade que ela traz do pensamento antes dela. Isso é uma pergunta dá para fazer uma leitura pensando coisa importante e polêmica. Precisamente quando eu falava que para mim a subjetividade não era algo do interpsíquico ou do indivíduo, que é o que eu defendo como ontologia da subjetividade. Ou seja, subjetividade é um tipo de fenômeno que se dá nas práticas humanas, nas condições da cultura. Precisamente o que permite a cultura é uma relação recursiva, uma determinação. A cultura é uma produção subjetiva que se objetiviza como realidade, é uma construção social e que pode ir mudando porque precisamente vão aparecendo formas novas de subjetivação que eram impreditíveis em momentos anteriores. Por exemplo, num consultório, eu sempre faço clínica, é parte da minha pesquisa. Nunca me aconteceu que um matrimônio tivesse problema porque o marido precisava se masturbar dentro de uma sexualidade virtual. Ou seja, ele tinha relação com a esposa, mas ele não ficava satisfeito, ele tinha um contato com a sexualidade virtual, que era onde ele tinha o orgasmo real. Isso, se Freud aparece esse caso, se corta as veias. Aí ele não teria como operar. Então, para mim foi interessante, porque como terapeuta, inclusive me quebrou meus referentes. Porque a clínica, eu critico isso, mas às vezes a gente critica coisas teoricamente e na prática a gente reproduz coisas que a gente critica. Então, quando eu me enfrentei com este caso, o primeiro que eu pensei foi mudar essa característica. Coisa que minha história de vida me diz que a sexualidade é, por exemplo, uma produção claramente subjetiva. Tudo é subjetivo, mas na sexualidade isso é evidente. Cada um de nós tem uma sexualidade diferente. E a sexualidade não é genital. A sexualidade também, Freud foi o primeiro que conseguiu ver isso. Como o relacionamento com os pais participa da configuração da sexualidade. Só que ele universalizou isso. E o problema é que a sexualidade subjetivamente não se configura apenas pelo vínculo com os pais. Como me ensinaram a curtir meu corpo, que concepção de gênero perpassou minha prática, que concepção de religiosidade, de moralidade do outro. Enfim, a sexualidade se alimenta, e isto é o que eu falo quando falo de sentidos subjetivos, porque esta alimentação não entra por canais significados, entra por processos simbólicos e emocionais que a gente não dirige e que a gente não controla. Isto se configura na experiência. E isto é precisamente a ruptura verdadeira com a racionalidade. Isto não, a gente não configura, isto se configura vivendo
a vida dentro dos contextos alimentados por prácticas culturais que é o que van, en última instancia, a ser os referentes dessa produção de sentido. Então, evidentemente, quando eu enfrentei esse caso, eu pensei, será que é para que ele mude essa forma de subjetivação? Ou será que é para que ele negocie essa forma de sexualidade? Porque nós vivimos ainda numa cultura muito forte do pecado. Todo o que é diferente a gente tem dificuldades para assumir. Eu sinto desta forma. E se você analisa, muita da procura da prostituição masculina e feminina de alta classe hoje é porque com a esposa ou a esposa com um marido, a sexualidade não aparece em sua plenitude. Então, determinadas fantasias, determinadas coisas se tem que procurar fora. E eu pensei como terapeuta, até que ponto não é mais sadio para ele falar para a mulher, olha, eu tenho isto, eu gozo com a virtualidade. Na virtualidade eu não tenho relação com ninguém, é um espaço de imagem. Vamos a compartilhar esse espaço de imagem, a ver se a gente se recupera. Qual é o problema? Eu pensei isso. Aí avancei nesse caminho, trabalhando com um casal. E eles chegaram a um termo meio, que é que ele verbaliza coisas que ele precisa que procurava na imagem. Eles produziram uma alternativa. Porque na minha visão de terapia, a partir desta visão de subjetividade, não é um terapeuta é quem muda nada. O terapeuta é um sujeito em diálogo que gera tensões, provocações e desafios para a pessoa produzir alternativas. A cura está nas alternativas de subjetivação, não no conhecimento da causa, porque a causa a gente nunca vai conhecer. Não existe uma causa de um fenômeno. E se somos fiéis a um pensamento complexo, a subjetividade obedece ao efeito borboleta. As consequências mais terríveis, em termos subjetivos, começaram por actos que não têm significação nenhuma, que na aparência não tem nenhum problema. Os perversos não necessariamente tiveram uma vida cruenta. Tem perversos que têm uma vida, perversos entre aspas, depois nos vamos a referir a isso, que têm uma vida totalmente tranquila e linear. Onde começou o problema? A gente não sabe. Só que lembre que a psicologia patologizou fenômenos humanos. E o discurso da perversão, em grande forma, responde à patologização. Eu tive, e aqui termino este adendo, outra paciente, esto foi em Cuba, que ela chegou em consulta e me falou que me queria falar porque o marido tinha um problema. Eu lhe perguntei, qual é o problema? Isto é interessante da clínica, gente. A clínica nos expõe tantos mundos como pessoas existem. E ela me falou que o problema era que para que o marido se excitara, ela tinha que, como se diz isso em português? Hein? Não. Eu perdi a palavra em espanhol, frotar em espanhol. Frotar, quando você faz isso, o que é isso? Esfoliar. Bueno, isso mesmo, você se representa. Ela tinha que fazer com os tornozelos. Então, eu li um tornozelo e de verdade tinha 2 calos no tornozelo da mulher. Era uma mulher de uns 35 anos. Na época era um terapeuta muito novinho, não tinha nem pensamento sobre a terapia. Mas tinha uma certa lógica do senso comum que o terapeuta nunca deve perder. E aí se me ocorreu perguntar para ela, estes clínicos desenvolvem muito bem esta espontaneidade que o terapeuta deve ter. Eu lhe perguntei, e por que a senhora me procura agora? Que tempo faz que a senhora está casada? 12 anos. Eu lhe perguntei, por que agora? Ela me disse, porque eu sempre pensei que isso não era normal. Mas aí, como eu estou tão preocupado, eu conversei com umas amigas e elas me falaram que eu teria que procurar um terapeuta. Então eu lhe perguntei, você tem orgasmo? Você gosta de seu marido? Gosto. Você tem algum inconveniente em frotar o tornozelo? Nenhum.
De fato, minha história de sexualidade está configurada assim. Eu coloquei a mão no ombro dele e falei: olha, eu lhe recomendo que você continue seu sexo, como você tem sua história que até agora faz feliz a você, e nunca pergunte às suas amigas o que ela faz. Porque se para nós agora é natural que o homossexualismo é uma forma de sexualidade, por que vai ser patológico? Que um cara se tem que refregar o tornozelo, ou que um cara tem que ver uma imagem, por que isso vai ser patológico? Elas são formas de subjetivação humana. Nós temos formas de subjetivação tremendamente imprevisíveis, complexas, extremamente complexas. Então eu estou em contra da patologização da diferença. Eu sinto que tem patologia onde você faz dano a alguém, onde você sofre e não pode sair do sofrimento. Só que o sofrer é um termo polêmico, porque às vezes você sofre por não poder aparecer autenticamente como você é. Mas isso deixamos para o último bloco, que é de terapia. Eu não sei se te respondi, porque só para general, assim. Esto es muy peligroso, no se me pregunta de todo, então eu estou improvisando, é perigoso este jogo aqui. Não, mas eu aceito. Mas a questão assim da complexidade.